Olá, como vai você? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. Então, eu quero falar para vocês sobre um pouquinho do meu canal, né? O Nós da Diferença, que é um canal que tem por propósito falar sobre nós pessoas que diariamente vivemos aí, nós que são as dificuldades do dia a dia e que todos nós, pessoas com e sem deficiências, pessoas que somos todos diferentes e únicos, vivenciamos os nós, que são as dificuldades diárias, de formas diferentes. A gente consegue resolver ou lidar com situações semelhantes, né, a todas as pessoas, né? Mas a gente consegue lidar de formas diferentes. Às vezes a gente consegue ter soluções que, ao nosso ver, são razoáveis, são significativas, e às vezes nós temos soluções que não são tão agradáveis, são frustrantes, mas que fazem parte aí do nosso viver. Antes de falarmos aí do tema de hoje, né, para quem não sabe, e hoje eu vi que aqui no nosso canal nós temos 377 inscritos. Eu agradeço muito, acho que deve ter sido a divulgação de vocês por aí. Agradeço muito, porque no outro vídeo, no vídeo que eu falo sobre o Outubro Rosa, eu estava com 371 inscritos e hoje estou com 377. Então, em uma semana, crescemos bem. Eu agradeço a você, a sua participação e a sua ajuda. Provavelmente foi você que divulgou para alguém, certo? Então, eu agradeço em nome de nós. Eu, a Isa e todos nós que estamos aqui, por você ter considerado o meu conteúdo importante e divulgado para outras pessoas. Vi também que aumentou aí o número de gostei, mas ainda não alcancei o limite do número de inscritos. Tem gente que está assistindo e não está colocando gostei. Por isso que eu estou reforçando aqui. Lembre-se de dar o seu gostei no seu vídeo. Vamos fazer um compromisso, como eu fiz no outro vídeo. Põe o seu gostei agora, clica aí em cima, desce aí abaixo do vídeo, da onde está a minha imagem, tem ali a palavra gostei, para quem tem deficiência visual como eu, e tem um polegar para cima, para quem não tem deficiência visual, pode ver ali o positivinho, então clica ali. Se no final do vídeo você não gostar, pode tirar. Vamos fazer esse compromisso? E vou pedir também para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja importante, relevante para outras pessoas. É muito importante o número de gostei, o número de inscritos e o número de comentários. Então, peço aí para você, desça mais um pouquinho ali abaixo do positivo, abaixo da palavra gostei, lá no finalzinho do vídeo, quando já vai quase indo para o próximo vídeo, para o nome do próximo vídeo, né? Divulgação do próximo vídeo, você vê ali comentários, e ali a Isa sempre faz o favor de colocar um texto resumido, fazendo o resumo, a sinopse do que eu vou falar aqui no canal, no tema, né, fixado como primeiro comentário. Leia lá esse primeiro comentário e coloque lá o seu comentário, sua crítica, corrigindo sua, como eu posso falar, sua sugestão para novos vídeos, novos temas, ou coloque lá uma estrelinha, um coraçãozinho, uma florzinha, para eu saber que você está aqui comigo. Quero ver, hein, gente? No próximo vídeo eu vou falar, olha, aumentou o número de comentários, vamos lá? E lembrando mais uma vez que, assim como a Isa coloca como primeiro comentário o resumo do vídeo, também tem aqui abaixo do vídeo, né, a descrição, que também consta ali o resumo, os links quando eu falo de outras pessoas e outros sites e outros canais, tá bom? Então, para quem não sabe que eu sou deficiente visual e que esteja por um acaso, esteja pela primeira vez aqui recentemente, eu gosto muito de me descrever e descrever o ambiente onde eu estou. Hoje o ambiente
Eu estou gravando fora lá do estúdio, que a gente tem uma sala sempre lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, e eu volto a falar, tanto eu quanto a Isa, estamos enfrentando aí alguns problemas particulares, algumas questões, alguns nós que estão nos impedindo de irmos até lá, mas como eu quero fazer questão de estar semanalmente com vocês aqui, a gente está gravando por uma plataforma de gravação, e então hoje o nosso fundo visual aqui são efeitos, né, um efeito desfocado, tá? E eu, como disse, sou uma pessoa com deficiência visual, vou me autodescrever para aqueles amigos que não enxergam, que ficam curiosos em saber como eu sou, e porque eu quero estimular a que outras pessoas façam isso em seus canais, porque eu fico muito curiosa em saber quem são vocês, como vocês são e onde vocês estão. Então, tá, vamos lá? Eu sou uma mulher branca, estou com uma blusa branca, vestida com uma blusa branca também, uma camisa, na verdade, né, porque ela tem uma golinha branca aqui, uma camisa social e alguns botões aqui na frente. Eu estou com óculos cor-de-rosa, eu estou de batom rosa, estou com um brinco de argola dourado, e hoje tem uma surpresa. Gente, eu depois de muito tempo, acho que mais de 1 ou 2 anos, eu cortei o meu cabelo, então eu estou com o cabelo cortado, jogado para o meu lado esquerdo, provavelmente quem está me vendo está no sentido direito de quem me vê, né? E o meu cabelo tá cortado aqui, né, um pouquinho abaixo da orelha, tá na altura aqui do meu brinco, tá? Tá bem curtinho mesmo. Tá bonito, segundo comentários de Isabela e outros colegas, tá bonito. Bom, o tema de hoje eu não poderia deixar de passar esse mês de outubro, né? E hoje a gente está terminando aí o mês de outubro, última semana de outubro, já estaremos em novembro e daqui a pouco estaremos no final do ano, Natal, né? E o mês de outubro, para mim, é um mês muito significativo, é um mês que eu gosto muito e que tem muitas comemorações, que eu gostaria de estar, se possível, diariamente aqui com vocês, falando sobre uma data, uma homenagem, uma situação especial. Como eu já disse, nós tivemos aí alguns problemas técnicos que estamos tentando resolver, nós tivemos alguns problemas pessoais que nos impediram de vir aqui gravar o vídeo sobre o Dia do Professor, né? Mas eu estava pensando ali, né, esse mês a gente já falou sobre o Outubro Rosa, sobre o Dia das Crianças. Eu queria ter podido falar com vocês sobre o meu aniversário, por isso que é o mês mais importante do ano, porque é o mês do meu aniversário, em que eu queria falar com vocês sobre nascer, renascer, viver, né? Mas eu tive que optar entre falar sobre o meu aniversário e o sentido da gente viver, né? E comemorar anualmente mais um ano, mais um momento, mais um novo por vir, mais um novo dia de vida, para falar sobre o Dia dos Professores. Eu não poderia deixar de vir homenagear essa classe, que é a qual em que eu trabalho, que me sustentou durante muitos anos, minha única profissão, a única que me sustentou e me sustenta até hoje. Foi a partir dessa profissão, quando eu entrei para trabalhar lá em 1992, naquela escola, com aqueles colegas, com aquela diretora, aquele diretor, né, vice-diretor, que me marcaram tanto com suas histórias e com suas atitudes, com suas palavras, né? Eu não poderia deixar de vir aqui e falar um pouquinho dessa profissão que tanto me orgulha em ser, né? Então, como vocês sabem, pelo fato de eu ser professora, né, de primeiras letras, professora alfabetizadora, eu gosto de contar um pouquinho de história, né? Como surgiu o Dia do Professor. Então, para falar um pouquinho com vocês, como surgiu o Dia do Professor no mundo, né? Então, o Dia do Professor em outros países, né? Essa data, ela é
comemorada internacionalmente, ou fora do Brasil, né, no dia 5 de outubro. Essa data foi escolhida, né, a partir do decreto de um documento, né, a partir da referência de um documento elaborado e promulgado no dia 5 de outubro de 1966, elaborado junto da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a Unesco. A Unesco é uma divisória, vamos dizer assim, da ONU, a ONU, Organização das Nações Unidas, e a Unesco é uma parte da ONU voltada para a observação, né, e compreensão e estudos mundiais, né, da ciência, cultura e educação, né? Então, eles promulgaram em 5 de outubro de 1966, essas duas organizações, OIT e Unesco, promulgaram um documento que falava sobre a categoria e a profissão do professor, né? Fazendo com que se olhasse para os aspectos profissionais e trabalhísticos dessa categoria, né, com o intuito de melhorias de trabalho, né? E a partir daí, alguns países começaram a se preocupar mais com essa profissão e como melhorar e como ajudar esses profissionais. E, na verdade, essa data começou a ser celebrada como o Dia Internacional, o Dia Mundial do Professor, né, a partir de 1994, então, quando a ONU, a Unesco, junto da ONU, né, começaram a divulgar pelos países, né, a comemoração do Dia do Professor, né. E outros países alguns adotaram a data junto com a ONU lá nos Estados Unidos, né? Esses países como o Reino Unido, Portugal, Países Baixos, Alemanha, Rússia, entre outros, começaram a utilizar esse dia, né? A partir ali de 1994, o Dia Internacional do Professor, no dia 5 de outubro. E outros países também comemoram em datas diferentes, né? Comemoram e homenageiam essa profissão, né? Então, aí temos exemplo, por exemplo, a Argentina comemora o Dia do Professor no dia 11 de outubro. O Chile comemora no dia 16 de outubro, o Dia do Professor. A China comemora no dia 10 de setembro. A Índia no dia 5 de setembro. O México no dia 15 de maio. A Eslováquia no dia 28 de março. A Coreia do Sul no dia 15 de maio. E então, o Dia Mundial dos Professores, o Dia Internacional dos Professores, conhecido muito em outros países, é o dia 5 de outubro. E aqui no Brasil, aqui no meu país, porque eu sei que tem pessoas de outros países assistindo, né? Para quem não sabe, eu moro no Brasil, na cidade de São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo, né? Então, aqui no Brasil, essa data ela vem sendo comemorada há muito mais tempo, né? Apesar da gente ter aqui o nosso ensino e nossa educação muitas vezes prejudicado, muitas vezes desprezado, desconsiderado, a nossa comemoração data de muito mais tempo, né? Então, o nosso primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro I, promoveu lá a nossa independência do país de Portugal, né? Éramos colônia de Portugal. E aí, Dom Pedro I, em 1822, promoveu aí a nossa independência. E em 1827, 5 anos depois, ele instituiu o Dia do Professor no dia 15 de outubro, porque ele queria homenagear uma santa
Santa Teresa d'Ávila, que era uma educadora, né? Ele instituiu ela como padroeira, e por isso ele escolheu o dia 15, que é o dia que se comemora o dia de Santa Teresa d'Ávila, né? E nesse dia ele instituiu, até então a educação era dentro de casa ou fora do país, muitas vezes, né? Ou não havia estabelecimento educacional como nós estamos acostumados hoje, prédios, locais para sair de casa e irmos estudar. Afinal de contas, éramos um recém-império, um recém-país, né? Um país muito novinho. Então, a partir daí, de 1827, Dom Pedro I instituiu aí as escolas de primeiras letras, que são as escolas de alfabetização, né, de ensino fundamental, que a gente fala hoje, e instituiu algumas características para esse professor, né? Um professor que o que ele instituiu, além das escolas, né, do estabelecimento escola, ele instituiu o que os professores deviam ensinar. E já naquela época, né, eles dividiam a escola em escolas masculinas e femininas, e o Dom Pedro I instituiu que os meninos deviam aprender a alfabetização, noções básicas de matemática, né, nos primeiros anos escolares, noções elementares de matemática, geografia e geometria, né? E para as meninas, ele instituiu coisas diferentes e tirou a questão da geometria. Ensinou, assim, a alfabetização, as noções de matemática, geografia, né, para conhecer o próprio lugar onde morava o país, e ele tirou a geometria sem nenhuma explicação pedagógica, mas ele instituiu que as meninas, ao invés de aprenderem geometria, deveriam aprender serviços domésticos como cozinhar, costurar, entre outras atividades domésticas, né? Como se os meninos não precisassem de saber isso. Hoje isso é tão importante a todas as pessoas, independente da sexualidade, né? Sexo masculino ou feminino. Bom, somente 120 anos depois, né? Em 1947, é que um professor teve a ideia de comemorar o Dia do Professor, instituído por Dom Pedro I, né? O professor Salomão Becker, que é um professor de uma cidade aqui do estado de São Paulo, de Piracicaba, resolveu comemorar o Dia do Professor no dia 15 de outubro. O que levou o Salomão Becker até essa ideia, né? Ele, junto com mais 3 colegas de profissão, resolveram dar uma folga no período escolar, porque até então os professores, o segundo semestre, né, era composto do dia 1º, né, o período era do dia 1º de junho até o dia 15 de dezembro, sem nenhuma folga. Na verdade, tinha ali do dia 1º de junho até o 15 de dezembro, tinha 10 dias de férias no mês de julho, né? Então, o que aconteceu? Ele resolveu dar uma pausa, ao mesmo tempo que eles teriam um dia de folga para comemorar e fazer solenidades e repensar sobre as atividades do professor. Ele quis promover concursos e apresentações para homenagear esses professores e, ao mesmo tempo, descansar aí um pouquinho, né? Dar um descanso aí, né, para as pessoas nesse dia. Era um feriado somente escolar, um descanso somente escolar. E aí, lá nesse dia, eles juntaram as famílias, no dia 15 de outubro de 1947, eles reuniram famílias, estudantes, fizeram homenagens, fizeram piquenique, né? Celebraram o dia do professor entre si, entre colegas e entre as famílias dos estudantes, dos alunos. E em 1948 também, né, um ano depois que Salomão Becker teve essa ideia,
E 121 anos depois que Dom Pedro I instituiu o Dia do Professor, uma deputada, a senhora Antonieta de Barros, foi a primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil. A Maria Antonieta, ela formou-se professora na Escola Normal de Santa Catarina. Ela era filha de uma ex-escrava. Ela nasceu em 1901 na antiga Desterro, era o nome da cidade onde ela nasceu, que atualmente é uma cidade aqui de Santa Catarina, né, a cidade de Florianópolis. Então, Desterro, onde nasceu Dona Antonieta de Barros, hoje é a cidade de Florianópolis. Dona Antonieta de Barros teve um papel muito importante na luta pela igualdade racial e direito das mulheres, né? Além de jornalista, professora, né? Ela era também escritora de crônicas e artigos ligadas à questão da educação, da política e preconceito. Bem, ela teve uma história muito bonita, né? A Dona Maria Antonieta fundou o curso particular Antonieta de Barros, voltado para a educação da população carente, né? Ela foi eleita Dona Maria Antonieta foi eleita em 1934 como deputada estadual em Santa Catarina, né? E exerceu o seu mandato até 1937, o ano em que iniciou aqui no Brasil, né, o período ditatorial do governo de Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, que durou até 1946, um período que a gente não teve aí novas eleições, né? E logo que acabou o Estado Novo, em 1947, Dona Antonieta de Barros foi eleita novamente deputada estadual em Santa Catarina, né? E nesse mandato que ela veio, então, a elaborar o projeto de lei que criou o Dia Estadual, o Dia dos Professores, dia 15 de outubro, dia dos professores, no estado de Santa Catarina. Ou seja, ela fez algo um pouco maior que Salomão Becker. Ao invés dela comemorar só na cidade dela, ela conseguiu, né? Salomão Becker não fez isso porque era um professor lá ali na cidade de Piracicaba. E ela, como deputada estadual, e reconhecendo a importância desse professor, dessa categoria, né, instituiu aí, então, o Dia Estadual do Professor como dia 15 de outubro, e essa lei, né, foi assinada e promulgada, né, pelo, então, o governador, senhor João Bobaide, né, que pelo decreto número 145, de 12 de outubro de 1948, né? E a justificativa para a criação desse dia era para que as pessoas enfatizassem a importância do educador, reconhecesse as necessidades profissionais dele e, ao mesmo tempo, a valorização dessa inestimável profissão, da prestação de serviço dessa inestimável profissão que é a do professor. E somente 16 anos após a ideia de Salomão Becker aqui em São Paulo, com relação ao dia 15 de outubro, e 15 anos depois da iniciativa de Antonieta de Barros, lá em Santa Catarina, instituir o Dia do Professor, né? O presidente da República aqui do Brasil, em 1963, em 14 de outubro de 1963, instituiu pelo Decreto Federal 52.682 a data 15 de outubro oficial como Dia Nacional do Professor e como feriado
feriado escolar, né, para promover aí solenidades e conscientização. A proposta inicial é que nesse período houvessem concursos, houvessem debates e propostas de melhorias com relação à categoria e ao trabalho desse profissional, né? E a gente vem aí vendo o quanto essa profissão tem mudado, o quanto essa profissão enfrenta dificuldades. Bom, nenhum profissional, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos, nem mesmo um grande médico, um grande cientista, conseguiu chegar onde chegaram sem a presença de um professor. Existem pessoas com mais grau de inteligência que aprendem coisas sozinhos, são autodidatas, mas é um número bem pequeno. Em sua grande maioria, todas as pessoas um dia têm que passar pela mão de um professor, seja para começar a aprender a ler e escrever, seja para aprender coisas mais evoluídas aí, né, umas transformações científicas, tecnológicas. E existem também aqueles que, além de terem aprendido com alguém, ensinam alguém, também estão sendo professores, né? E quantas batalhas e quantas dificuldades a gente tem superado, quantos nós, a profissão do professor, tem superado, né? Aí com relação a lidar com os seus alunos, a lidar com os seus estudantes, a lidar com a família desses estudantes, a lidar com a tecnologia e com o instrumento de trabalho. Tudo começou ali, a gente tinha pelo menos no meu tempo, as nossas principais ferramentas de trabalho era um giz, uma lousa, livros, apostilas, né? E hoje em dia, o nosso instrumento principal é o digital. Quantas coisas a gente não teve que aprender para poder lidar com essa questão tecnológica tão avançada, principalmente no período da pandemia, que tivemos que dar aula dentro de casa, ensinar uma criança a ler e a escrever só pela imagem. Isso é um desafio. Quantos e quantos desafios, quantas e quantas questões a gente teve que passar por cima e superá-las para chegar onde estamos hoje. E quantas ainda vamos enfrentar, até a questão de desvalorização, falta de reconhecimento social. Quantas vezes a gente não tem visto aí ataques a escolas, onde se atacam professores, onde se atacam o nosso local de trabalho para cometer violências, isso aqui no meu país, no Brasil, isso fora do meu país, né? E quantas coisas a gente não tem que fazer para driblar as nossas dificuldades, a falta de compreensão, a questão da disciplina, a questão da nossa aceitação, a questão das nossas melhorias. Quantas coisas a gente tem que buscar, trazer para casa aí trabalho para fazer, pesquisar, como lidar com esse, com aquele aluno. Por quê? Porque tanto nós, professores, somos pessoas e temos nossas individualidades, tanto os nossos alunos também são pessoas e têm suas individualidades. Quantas vezes a gente se preocupa se o carinha está aprendendo a ler e escrever, o que a gente pode fazer para ajudar para que ele se desenvolva e vá lá para frente, né? Quantos professores na sua vida ficaram marcados aí na sua mente? Bons professores? Eu tive uma boa professora, que foi a minha professora Eliana, que deve estar me assistindo aí, né? Minha professora de geografia, que me ensinou a ler o mapa do Brasil, e eu reconheço mentalmente, eu sei a posição dos estados, e sei ali o desenho do formato do meu país, porque um dia ela teve a coragem de sentar comigo. Eu tinha um livro de mapas do Brasil, né, do mapa do Brasil em relevo,
que eu podia contornar o espaço, né, contornar o contorno, né, com o relevo, sentir com os dedos aquele relevo, e ela sentava comigo para me ensinar. E eu sou muito grata, ficou muito marcada na minha cabeça. Os professores de matemática, professora Mércia, professor Reinaldo, professora Eurípia, que pode estar me assistindo aí também, né, meus professores de matemática, porque para mim a matemática sempre foi um desafio. E para você, teve alguma matéria que era muito mais difícil do que a matemática? Era para mim? Fala aí no comentário que matéria que você achava muito difícil, que matéria que você gostava muito por conta do seu professor, né? Existiram também professores que me marcaram negativamente, né? Marcaram a minha história negativamente, mas que fizeram, através do seu negativismo, eu aprender o que eu não devo ser enquanto pessoa e enquanto professora, né? Um professor de biologia que um dia humilhou meu pai se sentiu humilhado e chocado na frente de tantos outros professores quando ele participou de uma reunião lá, quando eu fui entrar no ensino médio, ele participou de uma reunião com outros professores e a direção da escola, e um professor de biologia falou que ele não aceitava dar aula para pessoas cegas, porque ele achava que um aluno cego na sala de aula ia dispersar a atenção dos demais, né? E nós tivemos um ministro também da educação que falou isso, que alunos com deficiência na sala de aula atrapalham os outros alunos, né? Então, por aí, por essas atitudes negativas, é que a gente aprende o que a gente não deve ser, e é muito bom que tenham essas atitudes negativas, para que a gente aprenda isso também. Eles também estão sendo professores do que não devemos ser, né? E quem um dia nunca se apaixonou por um professor, tem histórias aqui na minha vida de colegas que casaram com professores, né? Uma colega que casou com um professor, né? E assim, quem não teve um dia um professor que amasse muito, ou um professor que odiasse muito? E eu não poderia deixar, então, de vir aqui falar sobre essa profissão que me sustentou, que me sustenta até hoje, que foi durante muitos anos, né? Esse ano no começo do ano eu completei 32 anos trabalhados enquanto professora. Estou afastada da sala de aula, hoje eu sou funcionária pública, estou readaptada, não trabalho mais em sala de aula, mas trabalho no ambiente escolar, e é por isso que eu tenho condição de estar visualizando o quanto essa profissão é importante e marcante na vida de todos nós. Foi através dessa profissão que eu consegui pagar a minha faculdade e me formar psicóloga, e me formar psicanalista, e estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre nós pessoas e falar sobre nós do dia a dia, os nossos nós, que a gente deve tentar e olhar como algo produtivo na nossa vida, uma forma de transformar as coisas negativas em coisas produtivas que vão nos levar para frente. Eu não poderia deixar, nesse ano de 2024, que é o último ano que eu exerço a minha profissão enquanto professora, porque eu pretendo me aposentar o ano que vem, e o ano de 2025 pedir a minha aposentadoria, e a partir daí me dedicar 100% à minha profissão de psicóloga, psicanalista e youtuber, estando aqui com vocês, conversando com vocês, né? Então eu não poderia deixar de passar por aqui e homenagear aos meus colegas de trabalho, aos grandes professores que passaram pela minha vida, e a todos professores que possam estar porventura assistindo o meu canal hoje. Então, assim, eu sei que o Dia dos Professores já passou, mas foi dia 15 de outubro aqui no Brasil, né? E em outros países também já possam ter passado. Se você estiver em outro país, coloca aí quando que você comemora, ou se é comemorado o Dia do Professor. Coloca aí para você quem foi um professor marcante na sua vida e por quê.
ele foi marcante. E se você é professor também, coloca aí um giz, um lapisinho para eu saber que você é professor. Lembra que eu falei? Coloca aí um comentário ou um sinal de que você está aqui comigo. E hoje eu tenho 377 inscritos, então eu gostaria de ter pelo menos 377 comentários. E então eu não poderia deixar de vir e agradecer a essa minha profissão que por tantos anos me sustentou, me sustenta e ainda vai me sustentar, e agradecer a todos os professores que passaram pela minha vida. Dona Maria Isabel de Arantes Leite, minha professora alfabetizadora, né? E tantas outras pessoas que ficaram marcadas na minha vida, meus diretores que tanto me ensinaram o que é ser um professor diretor, um professor que está além da visão da sala de aula, né? Agradecer todos os meus colegas de trabalho que tanto tempo estiveram comigo. Trabalhei 28 anos, né, na mesma escola, no mesmo estabelecimento escolar. Tantas pessoas, tantos colegas passaram por ali, ainda passam, vão ficar ali. E agradecer a oportunidade por um dia ter dado aula para os alunos, porque ainda encontro ex-alunos pela rua e me sinto até emocionada de saber que ainda tem pessoas que se lembram de mim enquanto professora. E agradecer esse momento de estar aqui com você e a oportunidade de homenagear a todos os professores. Embora atrasado, mas de forma muito significativa. Feliz Dia dos Professores para todos vocês, aqueles professores de séries iniciais, tão importante para o nosso conhecimento, e aqueles professores de séries finais, professores de faculdade, professores mestres, né, que tanta significação e tanta importância tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá bom? E para encerrar essa homenagem de hoje, né, eu queria ler para vocês a letra de uma música. Na verdade, é a versão de uma música feita para um filme, né? Um filme chamado. Eu acho que o nome do filme é Ao Mestre com Carinho, um filme americano. Em português chama-se Ao Mestre com Carinho, com um professor negro, né? O protagonista é um professor negro chamado Sidney Poitier. É um filme antigo, se você tiver oportunidade, tiver interesse, pesquise para assistir aí no YouTube e veja a história desse professor que conseguiu educar, né? O Salomão Becker, quando instituiu o Dia do Professor lá em Piracicaba, ele, no seu discurso, ele diz que ser professor é profissão, né? Ser educador é missão. E Mário Sérgio Cortella, um professor filósofo dos dias atuais aqui no Brasil, ele diz que existe uma diferença entre educação e escolarização. A educação a gente recebe em casa, na nossa primeira instituição, que é a família, e o professor, né, na escola, a gente tem por missão, por função, e receber do professor a escolarização. Então, a cada um de vocês, meus professores, colegas, meus professores, que tanto me ensinaram, eu deixo aqui essa homenagem, né, a versão da música cantada lá por Lulu, Ao Mestre com Carinho. A tradução dela eu não achei tão significativa, por isso eu resolvi trazer a versão em português, que é cantada pela artista, né, Eliana, e a versão foi feita por um cantor brasileiro chamado Biafra. Então vamos lá, eu vou ler para vocês a letra da música Ao Mestre com Carinho. To Serve with Love, a versão em português de Ao Mestre com Carinho. Quero aprender sua lição que faz tão bem para mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar
Alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu pedir, você me ensina como descobrir qual o melhor caminho. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em quem eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar para mostrar para você que eu não esqueço essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção. Amigo, ao mestre com carinho, eu ofereço essa canção. Muito obrigado por você ser meu amigo, meu mestre. Feliz Dia do Professor.